Vamos então ao encontro do Ricardo Jorge Pinto, está nos estúdios da RTP no Porto. Ricardo, bom dia. Olá, bom dia. Começando a olhar para esta questão do apoio político. Sampaio da Nova diz que não tem para já qualquer apoio político formal de nenhum partido. Convenceu com estas declarações nesta entrevista à RTP? Essa é uma constatação. O próprio Partido Socialista, que na minha perspectiva acabará por apoiar Sampaio da Nova, ainda não o fez formalmente. De resto, na apresentação da candidatura, que António Costa não esteve lá presente, tentando exatamente neste momento ainda não colar-se completamente a Sampaio da Nova. Mas a verdade é que, olhando para estas declarações, percebe-se que Sampaio da Nova está a piscar o olho claramente ao eleitorado de esquerda e, em particular, ao eleitorado socialista. Embora ele não tenha sequer esclarecido se preferiria votar no Partido Comunista ou no Partido Socialista, quando nós escalpelizamos aquilo que ele vem afirmando em relação ao seu posicionamento ideológico, percebemos que há alguma proximidade entre as ideias que ele defende, quer para o país, quer para aquilo que é a atuação do governo, com aquilo que, por exemplo, António Costa tem vindo a defender, quer no que diz respeito à posição perante a dívida externa, quer no que diz respeito àquilo que deve ser o projeto de Portugal nos próximos anos. Mas, dito isso, e como Sampaio da Nova também o referiu, a verdade é que Sampaio da Nova pretende ser um pouco mais transversal nas ideias que apresentou e, desse ponto de vista, parece-me que a entrevista de ontem foi muito eficaz, não só para lhe dar a notoriedade de que ele precisa, ele sabe disso, mas também para o posicionar para uma eventual primeira volta, sobretudo no eleitorado de esquerda, mas depois podendo, numa segunda volta, tentar captar também a simpatia do eleitorado do centro. Ricardo, acreditas então que Sampaio da Nova será o candidato do Partido Socialista às presidenciais? Tudo indica, depois de o Partido Socialista ter ou não ter conseguido convencer aqueles candidatos que lhe pareceriam mais eficazes, desde logo António Guterres, que me parece teria sido a primeira escolha de António Costa, ele próprio o referiu, não restam agora grandes alternativas. E a verdade é que o Partido Socialista sabe que, tendo que ir buscar um candidato com menor notoriedade, esse candidato precisa de se apresentar o mais cedo possível. É isso que Sampaio da Nova está a fazer. E é esse percurso que, de alguma maneira, acabará, mais tarde ou mais cedo, por levar o Partido Socialista a formalizar esse apoio. Eu penso que essa formalização será ainda antes das eleições legislativas, mas isso dependerá também da maneira como Sampaio da Nova se vier agora a posicionar para não causar nenhum embaraço, por exemplo, em posições um pouco mais extremadas, a um António Costa, que sabe que é no eleitorado do centro que se pode ganhar as eleições legislativas. Ricardo, em relação a outras declarações, ontem na entrevista Sampaio da Nova critica, desta vez de forma mais aberta, Cavaco Silva, nomeadamente em relação àquela crise política, disse que se fosse ele o presidente teria demitido o governo. Isto é o que se esperava deste candidato ou vai-lhe dar mais peso nesse cenário político, um peso de que precisa, como tu dizias? Sim, era isso que se esperava, tendo em conta que ele tem um perfil substancialmente diferente do de Cavaco Silva. Cavaco Silva é um institucionalista, olha para a Constituição de forma mais minimalista. A Sampaio da Nova disse-o desde o início que tem uma leitura um pouco mais larga relativamente àquilo que são os poderes do Presidente. Mas, por outro lado, Sampaio da Nova sabe que também precisa de se demarcar muito rapidamente de Cavaco Silva. Cavaco Silva é um Presidente com níveis de simpatia muito baixos, com uma popularidade que atingiu mínimos históricos relativamente a outros presidentes da República. E, portanto, ninguém se quer aproximar dele ou confundir-se com ele. Por outro lado, o Sampaio da Nova sabe que, perante o tal eleitorado a quem ele agora está a tentar aproximar-se, o eleitorado de esquerda, qualquer distanciamento a Cavaco Silva será benéfico, em particular no que diz respeito à atitude perante este próprio governo. E daí o exemplo que ele ter dado me parece ter sido um exemplo eficaz, que é o exemplo de dizer que, quando foi da admissão de Vítor Gaspar e de Paulo Portas, ele não teria permitido que Pedro Passos Coelho apresentasse uma reestruturação do governo e teria dissolvido a Assembleia da República. Obrigada, Ricardo Jorge Pinto, aqui a análise do comentador da RTP a esta entrevista que ontem Sampaio da Nova deu na grande entrevista da RTP Informação.